Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco desse 9º encontro, dedicado à fé na Divina Providência. Creio na Divina Providência. No primeiro bloco, analisando os principais acontecimentos do livro de Esther, vimos a relação entre a Divina Providência e os atos do homem no presente e no futuro e, não obstante tudo isso, a infalibilidade da Divina Providência. Eu disse não obstante, mas talvez fosse melhor afirmar a providência divina é infalível, supondo, considerando, ou seja, levando em conta as preces dos homens e as decisões deles. A primeira prece que refletimos no primeiro bloco foi a prece de Mardoqueu, tio de Esther, aflito com a notícia de que Amã, general do rei Assuero, que é Dario, filho de Xerxes, filho do rei Dario, queria exterminar os judeus. E ele eleva uma prece a Deus e pede a intervenção do Senhor. Da mesma forma, a rainha Esther, que suplica a Deus que intervenha, que a sua mão poderosa se manifeste, que o seu poder haja soberanamente. Agora, vem o resultado da oração. Mardoqueu reza, sua sobrinha, a rainha Esther, reza, e os dois são atendidos. E são atendidos da maneira mais surpreendente. É claro que a rainha Esther rezou, mas tomou a decisão de ir ao rei. Ousou falar com o rei. Não sabia qual seria a sua decisão. Nem só foi falar com o rei sem rezar, nem só rezou e deixou de falar com o rei. Fez as duas coisas. São Bento diz, ora et labora. Reza e trabalha. Aliás, na linha das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Uma harmonia profunda entre a oração e a ação. Nem somente a oração, portanto, oração sem ação, nem somente a ação, portanto, ação sem oração. As duas coisas. Ela reza, seu tio Mardoqueu reza, mas ela se levanta e vai falar com o rei. Aqui está o resultado. Esther, capítulo 15, versículo 11. Deus mudou, então, em doçura, a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente do seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Ele se comove com o pedido de sua esposa, com a reação comovida de sua esposa, que desmaia nos braços dele, e ela explica quem é aquele que está prestes a eliminar o seu povo, o próprio general do rei Assuero. Sabem qual foi a decisão do rei? Amã, o general que odiava os judeus, havia mandado fazer uma forca para degolar o tio de Esther, Mardoqueu. Pois foi nessa própria forca que Amã foi degolado, por ordem do rei. Uma mudança completa. Vejam, a providência divina, que eternamente sabia de todos os acontecimentos, não exclui, antes leva em conta a participação, a colaboração, a interação, se quisermos, a atuação livre, não sem a graça de Deus, das decisões humanas. Quando rezam os homens, quando agem os homens. A providência divina que é capaz de mudar o coração do homem sem desrespeitar, respeitando sua capacidade de reflexão, de mudança, no caso, o rei.
O rei que havia assinado o decreto para que os judeus fossem exterminados mudou completamente. E a história teve uma guinada. Tudo, porém, no respeito absoluto à liberdade de Amã, à liberdade do rei Assuero, à liberdade de Mardoqueu, à liberdade da rainha Esté, às preces de Mardoqueu, às preces da rainha Esté. Portanto, aqui nós já concluímos que a providência divina não é uma ação pura e exclusiva de Deus que ignora, que desconsidera, que faz pouco caso das decisões humanas presentes e das futuras. Há um elo profundo entre a eternidade de Deus e o presente nas nossas decisões, quando rezamos, quando suplicamos, quando confiamos em Deus, quando pedimos a nossa intervenção. E Deus quer que colaboremos com a providência. Por um mistério que desconhecemos, nossas orações podem mudar, não a vontade divina, mas aquilo que para nós parece imutável e que pode ser mudado segundo os nossos critérios, porque vemos uma coisa e aquilo que imaginamos ou desejamos ou pedimos a Deus que mude, isso para nós é interpretado como mudança, mas no coração de Deus, que conhece tudo desde toda a eternidade, não existe mudança nenhuma. Não rezamos para mudar a vontade de Deus. É claro que isso é um mistério, um tremendo mistério, mas é assim que a divina providência funciona. É assim que a divina providência age. Aliás, no capítulo 2 do livro dos Provérbios, nós temos 2 versículos que mostram exatamente isso. Vamos ao texto. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. Então quer dizer que Deus tem a capacidade de mudar o coração do homem? Sim, porque Ele é todo-poderoso. Porém, Ele não muda desrespeitando o livre-arbítrio do homem. Muda com o consentimento do homem. E se o homem consente segundo Deus, já é movido pela graça de Deus que, por outro lado, quando move o homem, move sem desrespeitá-lo, sem violar a sua, aspas, autonomia. E é nisso que reside o mistério da providência divina. Eternamente, Deus já sabe que aquela pessoa mudará. Mas, Ele sabendo, não viola, antes de criar essa pessoa, a capacidade de ela decidir. E quando ela transtorna o seu coração do bem para o mal, é por decisão dela e Deus não a impede. Porém, quando ela opta pelo pecado, pelas trevas, é apenas iniciativa dela. Deus não a força, também não a impede. E o movimento oposto, quando ela decide mudar o seu coração, converter-se, isso já é graça de Deus que auxilia, que concorre com a decisão do homem, sem porém violá-la. E assim, essa mudança é iniciativa de Deus, mas com a colaboração do homem. Deus em nenhum momento, sua providência em nenhum momento desrespeita, viola, desmerece, aniquila, compromete a iniciativa livre da criatura. Por isso, o texto é muito feliz. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Porém, as mãos do Senhor agindo em nós respeitam nossa autonomia. Se voltamos para o Senhor, Deus que nos auxilia, mas nós que tomamos a decisão. Essa decisão, porém, é mérito nosso em relativo e Deus em absoluto. O que tens que não tenhas recebido, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Assim, Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Deus é capaz de nos inclinar para o bem, nunca para o mal. O mal é uma possibilidade que nos compete. Se decidirmos por ele, Deus não tem nada a ver com isso. Deus só age naquele momento enquanto o Deus que permite, o Deus que não impede.
Mas quando o movimento é oposto, é o auxílio de Deus que respeita a nossa decisão e a graça de Deus a quem cabe o único mérito em absoluto dessa inclinação para Deus. No livro do Eclesiástico, capítulo 33, versículos de 13 a 14, temos a mesma ideia. Por favor, vamos ao texto. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. O barro nas mãos do oleiro. Não é uma imagem que evoca a ideia de uma marionete, de um bonequinho teleguiado com fios, onde o bracinho dele sobe porque alguém está movendo. O boneco não tem vontade própria, não tem autonomia absoluta. Essa é uma ideia errada. Não cabe na Escritura, não se coaduna com a providência divina. É verdade, o barro nas mãos do oleiro que o molda e dispõe, dando-lhe todas as formas, atenção, que deseja. Mas isso sem, repito, ad nauseam, quase exaustivamente, Deus molda, Deus transforma, Deus dá o polimento, Deus aperfeiçoa, Deus conduz, Deus auxilia para a conversão das trevas para a luz, do pecado para a vida da graça, do coração duro para o coração de carne, sempre no respeito à iniciativa humana, à autonomia do homem. O livre-arbítrio, quando Deus age na nossa vida, não é tolhido, não é cerceado. Penso que essa importante leitura que fizemos do livro de Esté e alguns textos da Escritura, penso que são suficientes para que nesta semana fique bem clara a noção da divina providência quando o assunto são as maldades dos homens de um lado e aqueles que são vítimas dessa maldade, a disposição deles em rezar e em agir. Rezando, somos movidos pela graça de Deus que respeita a nossa capacidade de entender, de querer, de pedir, de suplicar na força do Espírito Santo. E nossa capacidade de agir, a rainha que se levanta, que toma a iniciativa de conversar com o rei, de ousadamente pedir a ele, auxiliando assim a divina providência que supõe também nossas decisões, nossa ousadia na solução dos problemas que, em absoluto, estão nas mãos de Deus. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.